Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo porta-caneca, tá? Lindo demais, né? Ele pode ser utilizado também como porta-copo, um mais fofo do que o outro. Eu estou apaixonada, é muito fofo. Ó, ele ficou com 12 centímetros, tá? Contando com o rabinho. Sem o rabinho, ele ficou com 10 centímetros e meio. Da pontinha da orelha até essa partezinha aqui de baixo, ele ficou com 13 centímetros e meio. E aí, vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio de barbante 6 na cor cru e na cor telha. Agulha para crochê 4 milímetros. Se o seu ponto for muito solto, procure utilizar então uma agulha 3,5 milímetros, tá? Agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça utilizando o fio na cor telha. Ó, toda essa partezinha aqui que está em rosa vai ficar na cor telha, tá? Então, sempre a cor do fio que nós vamos iniciar vai ficar toda essa partezinha aqui na mesma cor e a cabecinha aqui também, tá? Então, aqui eu vou começar pelo anel mágico. Vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. E vou fazer 8 pontos baixos. Vou colocar a agulha dentro desse anel mágico e faço aqui um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui fiz 8 pontos baixos. Agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui para fechar esse anel mágico. Ó, aqui eu já fechei o anel mágico, tá? E eu não vou fazer um ponto baixíssimo para fechar, tá? Ó, eu vou continuar trabalhando já, tá? Sem fechar totalmente o anel mágico, só puxando aqui o fiozinho mesmo. Então, aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo, embaixo dessas duas alcinhas, eu coloco a agulha, ó, pela parte da frente. Opa, ó. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu laço a agulha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e vou fazer um meio ponto alto. Puxo o fio aqui pra cima, aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas. Aqui eu tenho um meio ponto alto. E agora, ó, eu vou laçar a agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos. Então, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer outro ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui eu fiz um ponto alto, laço a agulha e no mesmo ponto de base vou fazer aqui o segundo ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, coloquei a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base, lacei a agulha, puxo o fio aqui pra cima, vou dar uma puxadinha aqui no fio. E faço aqui um ponto alto. Laço a agulha e no mesmo ponto de base faço aqui outro ponto alto. Agora, ó, eu vou puxar essa alcinha que está na agulha e vou dar uma pause de trabalhar nessa cor do fio aqui, tá? E vou começar a trabalhar com a próxima cor do fio. Agora vamos para a segunda etapa e no próximo ponto de base tem 2 alcinhas, eu vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha de cima. Vou colocar o fio cru no ganchinho da agulha e vou puxar passando por dentro dessa alcinha aqui, tá? Ó. Aqui eu vou fazer uma correntinha
E agora eu vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha aqui da frente, tá? Então, coloco a agulha por baixo dessa alcinha da frente e vai passar por baixo da outra alcinha que eu fiz uma correntinha, tá? Ó, já vou também arrematar esse fio aqui. Então, já coloco aqui pra cima. Então, lacei a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, ó, eu vou laçar a agulha primeiro e no próximo ponto de base eu vou fazer um meio ponto alto. Então, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima, aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas aqui, eu acabei de fazer um meio ponto alto. Agora eu vou fazer 2 pontos altos no próximo ponto de base. Então, laço a agulha e no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no mesmo ponto de base, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Laço a agulha no próximo ponto de base, ó, eu já vou arrematar esse outro fio aqui também, tá? O fio na cortelha. Então, já puxo aqui pra cima também, já arremato ele juntinho. Laço a agulha no próximo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, no mesmo ponto de base. Laço a agulha no próximo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Aqui, então, eu já trabalhei 2 pontos altos sobre cada ponto de base. No caso, eu trabalhei sobre 3 pontos de base, né? E agora, eu preciso trabalhar mais 6 pontos de base, fazendo 2 pontos altos sobre cada um deles, tá? Então, no próximo ponto de base, ó, lacei a agulha. No próximo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos. 2. No próximo ponto de base, mais 2 pontos altos. Laço a agulha, no próximo ponto de base, mais 2 pontos altos. Ó, eu vou trabalhar até esse ponto aqui, esse último ponto que foi feito, tá? Laço a agulha no próximo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos. Laço a agulha no próximo ponto de base, mais 2 pontos altos. Opa! Deixa eu puxar essa alcinha aqui. Agora, ó, dou uma puxadinha aqui nessa alcinha, ó, ele já se ajeita aqui o fio, tá? Laço a agulha e no próximo ponto de base faço aqui 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, um meio ponto alto e trabalhei, ó, sobre 9 pontos de base, 2 pontos altos sobre cada um, tá? Agora, ó, eu puxo essa alcinha que está na agulha e deixo na espera. Agora, eu vou começar a trabalhar com o fio na cortelha. Então, ajusto aqui, puxo o fio, né, da cortelha, laço a agulha e no próximo ponto de base, que vai ser aqui, ó, eu vou trabalhar sobre esses pontos na cor do fio cru, né? Coloco aqui, ó, a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no mesmo ponto de base vou fazer outro ponto alto. Então, agora, ó, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Até chegar aqui, ó, nesse último ponto aqui, tá? Então, não esquecendo, ó, colocar a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base e fazer 2 pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar nesse último ponto aqui que foi feito, tá? Ó, aqui eu fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base, agora eu laço a agulha e nesse último ponto aqui, ó, vou fazer 2 pontos altos sobre ele.
Passei a agulha, puxo o fio aqui pra cima, faço um ponto alto, laço a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer outro ponto alto. Aí, ó, puxo essa alcinha e já deixo na espera. Então, aqui, ó, eu trabalhei sobre 20 pontos de base, tá? Agora vamos para a próxima etapa. Agora eu vou para a próxima etapa e retorno a trabalhar com o fio cru. Ajusto aqui a alcinha, ó, já deixo a agulha aqui na alcinha e já dou uma ajustada. Vou laçar a agulha e vou fazer 2 pontos altos no próximo ponto de base. Então, no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos. Lacei a agulha, no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto só. Laço a agulha, no próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhando, ó, um ponto alto sozinho num ponto de base, laço a agulha, no próximo ponto de base, trabalho aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho, laço a agulha e no próximo ponto de base faço 2 pontos altos. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô contando 5 entre 2 pontos altos e um ponto alto, tá? Assim, então, um aumento e um ponto alto sozinho. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, laço a agulha e no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Laço a agulha e no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Agora, eu vou contabilizar desde aqui. Então, aqui, ó, eu vou contar o aumento e um ponto alto. Aqui eu vou contar um aumento e outro ponto alto. Vou contar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, ó, eu vou laçar a agulha. No próximo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um meio ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. No seguinte, mais outro ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 2 pontos baixos, eu preciso fazer mais 4 pontos baixos. Então, aqui, ó, o terceiro, né? Não, aqui eu já tenho 4. 5, 6 pontos baixos. Puxo essa alcinha e já deixo na espera. Agora, ó, eu vou deixar mais ou menos aqui 1,5 m de fio e vou cortar, tá? Então, aqui, ó, eu deixo mais ou menos 1,5 m de fio, tá? Para depois finalizar essa partezinha aqui, tá? Agora, eu pego outra partezinha do fio que vem do rolo, faço aqui, ó, um nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, nesse mesmo ponto aqui, ó, baixo, tá? Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, puxo essa alcinha passando por dentro dessas 2 alcinhas e vou fazer aqui 10 correntes. Essa aqui é a partezinha do rabo, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito aqui as 10 correntinhas, eu vou pular 7 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, ó, de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo esse fio, vai passar por dentro dessa alcinha que está na agulha, tá? Assim, ó. Agora eu vou fazer 5 correntinhas.
1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu corto o fio. Mais ou menos eu deixei uns 15 centímetros de fio, ó. Lacei a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessa alcinha. Agora, ó, eu vou retomar essa partezinha aqui do fio cru, tá? Então, aqui, ó, coloco novamente a agulha dentro dessa alcinha do fio cru e retorno o trabalho com esse fio. Aqui eu vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha, então na próxima correntinha coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha até a penúltima corrente, tá? Ó, na próxima correntinha, outro ponto baixo. Na seguinte, vamos virar aqui. Ah, tá aqui. Aqui, outro ponto baixo. Opa! E até aqui, ó. Aqui é o nozinho inicial, tá? Geralmente a gente não trabalha nesse nozinho inicial, mas aqui eu vou trabalhar nele, tá? Então, aqui, ó, eu trabalhei até a penúltima corrente. Agora, na última corrente, faço aqui um ponto baixíssimo. E no nozinho inicial, eu também vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos aqui uns 15 centímetros de fio. Puxo aqui, ó. Agora, eu vou fazer um nozinho quadrado, ó. Aqui eu tenho duas pontinhas, uma na mão direita, outra na mão esquerda. Vou colocar essa que está na mão esquerda por cima do fio que está na mão direita. Ó, eles cruzam aqui, tá? Agora, ó, eu vou colocar a mão por dentro dessa alcinha que se formou e vou puxar esse fio aqui pra frente, tá? E faço aqui um nozinho. Agora, esse fio aqui que está na mão esquerda e esse fio que está na mão direita vai ficar por cima do fio que está na mão esquerda. Vou colocar esse fio aqui por dentro, ó, dessa alcinha e vou pegar, ó, pela parte de trás o fio, vou passar para trás e vou fazer aqui o nó. Aqui ficou um nó quadrado, tá? E depois nós vamos arrematar no final esse fio aqui. Agora vamos para a próxima etapa. Olha, o rabinho já tá aqui. Tá ficando lindo demais. Então agora, ó, vou começar a trabalhar com essa cor do fio, cor telha. Agora, ó, eu vou laçar a agulha e vou fazer 4 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, ó, primeiro lacei a agulha. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, faço aqui um ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. O terceiro, opa, e o quarto. Então, aqui eu fiz 4 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Agora, eu vou laçar a agulha e vou fazer 2 pontos altos incompletos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto incompleto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço outro ponto alto incompleto. Agora, eu laço a agulha e passo com esse fio por dentro dessas 3 alcinhas. Então, aqui eu finalizei essa partezinha, agora nós vamos virar o trabalho e continuar trabalhando com a mesma cor de fio, tá? Então, agora nós vamos virar o trabalho nesse mesmo ponto de base, ó, embaixo dessas 2 alcinhas de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, eu coloco a agulha por baixo dessas 2 alcinhas, laço, puxo esse fio e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio e vai passar por dentro dessa alcinha que está na agulha. Assim, ó. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Vou laçar a agulha, vou pular 2 pontos de base. No seguinte,
eu vou fazer nesse ponto de base aqui, ó, eu vou fazer 7 pontos altos alongados, tá? Então, faço aqui um ponto alto alongado, ó, laço a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de uma alcinha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Lacei a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer o segundo ponto alto alongado. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de uma só alcinha, ficando com 3 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui, ó, eu já tenho 3 pontos altos alongados. Eu preciso fazer mais 4 pontos altos alongados para ficar com 7 pontos altos alongados. Então, aqui eu vou pro 4º ponto alto alongado. Agora, eu vou fazer o 5º. O 6º. E o 7º. Deixa eu puxar um pouquinho aqui o fio. Agora, eu vou pular 2 pontos de base, no seguinte vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizo a primeira partezinha da cabeça. Agora, vamos para a próxima etapa. Puxo um pouquinho essa alcinha que está na agulha, viro o trabalho. Nesse mesmo ponto de base que eu acabei de fazer esse ponto baixíssimo, coloco a agulha aqui por baixo, ó, bem onde foi feito o ponto baixíssimo, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Laço a agulha, pulo esse ponto de base aqui, ó. Aqui tem 7 pontos altos de base, né? Da partezinha da cabeça, tá? Eles estão de ladinho aqui, então pulo esse primeiro ponto, no seguinte vou fazer um ponto alto. Laço a agulha e nesse mesmo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos alongados. Então, aqui eu faço um ponto alto alongado, laço a agulha e no mesmo ponto de base vou fazer outro ponto alto alongado. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou colocar a agulha, ó, bem nessa partezinha aqui do ponto de base, tá? Ó, nessa alcinha de cima do ponto de base, nessa outra alcinha aqui do ladinho. Laço e puxo esse fio. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio, vai passar por dentro dessa alcinha que está na agulha. Assim, ó. Aqui, então, fiz um ponto baixíssimo. Aqui é a pontinha da orelha, tá? Agora, eu laço a agulha e no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto alongado. Laço a agulha, no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou pular um ponto de base, no seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, vou fazer um ponto alto. Faço aqui 2 pontos altos alongados. Ponto alto alongado. Aqui eu faço outro ponto alto alongado. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou colocar a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, laço a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto alongado. Laço a agulha e no mesmo ponto de base faço um ponto alto.
Agora eu vou cortar o fio, vou cortar aqui, vou deixar mais ou menos 20 centímetros de fio, tá? Então agora eu vou fazer um ponto baixo bem aqui, ó, nessa partezinha aqui de cima, né, dos dois pontos altos incompletos que eu fechei eles juntos. Então coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Puxo essa alcinha, tá? E agora, ó, eu vou colocar a agulha por baixo, ó, bem no pezinho desse ponto baixo que eu acabei de fazer. Puxo aqui com o ganchinho da agulha esse fio pra trás para fazer o arremate, tá? E aqui, olha como tá ficando lindo demais. Olha que fofura. Agora vamos fazer o arremate dos fios. Então agora, ó, vamos fazer o arremate dos fios. Coloquei o fio aqui na agulha de tapeçaria, aqui é o lado do avesso. Passo com a agulha, ó, por baixo das alcinhas dos pontos, tá? Passo uma vez. Pulo o último ponto, passo nas alcinhas dos pontos seguintes. Pulo a última alcinha do ponto e passo nos próximos pontos seguintes. E aqui eu corto o fio. E os outros fios eu vou arrematar da mesma forma que eu arrematei aqui, tá? Então aqui, ó, os fios já foram todos arrematados do lado do avesso. Uma super dica, não esquecer de arrematar os fios onde estiver os pontos que foram feitos na mesma cor do fio, tá? Aqui então é o lado direito, né, da peça. Olha que fofura, tá lindo demais, né? Ah, eu estou apaixonada, tá muito fofinho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.